tá bom? Bom, nós vamos dar início hoje à nossa classe de escola bíblica dominical. Não era do nosso propósito, nem estava nos nossos planos fazer dessa forma, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e aprove ao Senhor que fosse assim, através de videoconferência. Eu sei que por videoconferência é um pouquinho mais difícil da gente absorver, porque a tendência nossa é se perder no meio da comunicação, mas eu suplico aos irmãos que se esforcem para prestar atenção no que vai estar sendo dito aqui. Hoje nós iniciaremos uma série que trataremos da origem dos batistas, a história dos batistas. Então nessas 4 semanas, pelo menos, nós nos reuniremos de forma geral, todos nessa mesma sala, com exceção das crianças, para tratarmos desse ponto. Quando terminar a história dos batistas, a origem dos batistas, então nós iniciaremos as divisões das classes. Então cada grupo vai para a sua classe e assim cada um tratará conforme já foi pré-estabelecido. Tá bom? Então prestem atenção, nas próximas semanas vocês também deverão permanecer nessa sala única juntamente com todos os irmãos para estudarmos a origem dos batistas. Por que estudar a origem dos batistas? Essa é uma questão que é fácil de ser feita, mas não é tão simples de responder. Você sabe de onde vieram os batistas? Apesar de nós conhecermos muito da história dos reformadores, né, Lutero, Calvino, nós pouco conhecemos a respeito da história dos batistas. E essa pergunta de onde vieram os batistas não é tão fácil de responder. Por quê? Porque por detrás dessa pergunta há muitas histórias fantasiosas, romantizadas, que não correspondem aos fatos históricos. Então, responder a essa pergunta, hoje em dia, não é tão fácil assim. E apesar de nós termos toda a tecnologia para investigar a história, muitos não fazem e acabam desconhecendo a sua própria história. Mas falar da sua própria história é falar da sua própria identidade. Você é o que é hoje por causa da sua história. Tudo que aconteceu na sua vida no passado faz você ser o que você é hoje. Então a sua história está intimamente relacionada com a sua identidade. Então se nós quisermos ter uma identidade batista hoje, não tem jeito. Nós temos que mergulhar na história. Nós temos que puxar a nossa árvore genealógica e descobrir de onde viemos, quando é que surgimos, o porquê surgimos, o que criamos no começo e avaliarmos a igreja como ela é hoje. Se nós olharmos para a maioria das igrejas batistas hoje, nós vamos perceber que de batista só tem um nome. Não tem nada a ver com os batistas nos seus primórdios. Isso se dá por quê? Por uma negligência do conhecimento histórico. Então, conhecer a história dos batistas é fundamental. Eu sei que muitos não gostam de história, mas o cristianismo é histórico. A Bíblia ela se encerrou 2000 anos atrás, então é história também. Como cristão, nós temos que amar a história, porque o cristianismo é histórico. Então hoje, a partir de hoje, nós vamos estudar um pouquinho de história. Se você não gosta de história, você vai ter que aprender a gostar. Por quê? Porque a história, ela revela quem nós somos. Eu sempre digo que alguém que não ama, que não conhece a história da igreja, é como alguém que perdeu a memória. Não sabe de onde veio, não sabe onde está e não sabe para onde vai e também é enganado por qualquer um. Por isso que é importante nós estudarmos toda a história do cristianismo. E agora nós vamos só dar um foco na história dos batistas, que é o que nos interessa. Então vamos responder essa pergunta simples de se fazer, mas não tão fácil assim de responder. De onde vieram os batistas? Já no próximo PowerPoint nós temos uma possibilidade aí, né? Uma sugestão. Muitas pessoas acreditam que os batistas eles descendem dos anabatistas. Isso se dá pelo fato de que o nome Batista está presente nesse nome. Bem, nós tivemos um pequeno problema técnico. Eu estava dizendo que muitas pessoas, muitos batistas acreditam que os batistas descendem dos anabatistas. E abrindo um parênteses aqui, quando eu fiz teologia no seminário, o professor que deu aula de história da igreja não sabia muito de história dos batistas e ele defendeu essa ideia de que os batistas descendem dos anabatistas. E essa confusão geralmente se dá por causa do nome, porque você encontra a palavra batista
dentro do nome Anabatista, mas isso não corresponde com os fatos históricos. Nós vamos perceber que os anabatistas eram um grupo, uma elite religiosa um tanto quanto radical e que causou muitos problemas no século XVII, começando já no século XVI, a trazer muitos problemas para os cristãos. E quando nós falamos dos anabatistas, nós temos dificuldades de pontuar que tipo de anabatista nós estamos falando. Por quê? Porque os anabatistas se dividiam em grupos e subgrupos, e cada grupo cria de uma forma, cada grupo pensava de um jeito. Então é difícil fazer qualquer conexão com os anabatistas, porque se dividem em grupos e subgrupos. Mas no que diz respeito aos anabatistas gerais, nós podemos dividi-los em duas categorias: os anabatistas revolucionários, que são uma elite um tanto quanto radical, que pegavam em armas, que ia para a guerra. Isso aqui nós já facilmente conseguimos identificar que os batistas não têm nenhuma ligação com eles, porque eles eram extremamente radicais. Eles acreditavam que os seus líderes eram profetas. E só para você ter uma ideia, John Metz, um dos líderes dos anabatistas radicais, se autoproclamava Enoque. Ele afirmava que a cidade de Münster, na Alemanha, seria a Nova Jerusalém. E por causa disso, Mênfis, juntamente com seus seguidores, formaram uma tropa, invadiram a cidade em 1534 e derramaram muito sangue, fizeram um estrago naquela cidade, tomando aquela cidade de horror, um regime extremo de horror. Então, logo de cara, nós percebemos que esse tipo de anabatista não condiz nem sequer com as Sagradas Escrituras. Mas existe uma outra classe de anabatistas, que são os anabatistas evangélicos. Esses anabatistas evangélicos, eles já são um tipo um tanto quanto diferente. E é desse tipo aqui que alguns afirmam: os batistas descendem desse tipo de anabatista, os anabatistas evangélicos, porque era um pouco mais tranquilo, um pouco mais sossegado. Daqui desses anabatistas evangélicos, por exemplo, saíram os menonitas, que é um grupo um tanto quanto tranquilo, sem nenhum problema. Como é que nós investigamos se os anabatistas são os pais dos batistas? Nós investigamos o quê? Nós devemos investigar a sua teologia. E quando nós investigamos a teologia dos anabatistas, nós vamos perceber que os anabatistas não têm nada a ver com a teologia dos batistas, nos seus primórdios. Os anabatistas, infelizmente, eles rejeitaram a posição ortodoxa da doutrina do pecado. Então eles não criam na corrupção total dos seres humanos. Eles defendiam uma espécie de semi-pelagianismo, bem semelhante ao que o catolicismo defende ainda hoje. Eles acreditavam que a queda do homem não afetou totalmente o homem estava apenas ferido, mas que tinha condições. É como se ele estivesse com uma séria enfermidade, bem diferente do que propôs os anabatistas, aliás, os batistas particulares. Os anabatistas continuaram seguindo a doutrina romana, católica romana, de justificação, e eles afirmavam que Deus nos faz justos e nos aceita com base nas nossas obras de justiça. Então percebe o absurdo que é a doutrina anabatista. Quanto ao mundo, os anabatistas eles acreditavam que somos completamente deles separados. Então, os anabatistas viviam tanto quanto isolados de toda e qualquer comunidade. Eles acreditavam que nós, por não fazermos parte desse mundo, não devemos nos relacionar com esse mundo. Os anabatistas, agora semelhante aos batistas, rejeitavam o batismo infantil e afirmavam o batismo de crentes. Aí você, como batista, vai aplaudir isso agora, porque é isso que defende os batistas também. Então, aqui nós temos certas semelhanças. Porém, o modo como batizavam era, na maioria das vezes, por aspersão e não por efusão ou imersão. Até aqui, tudo bem, abre um parênteses aqui. Os batistas, nos seus primórdios, também não batizavam por imersão, tá? Então, vale relatar esse fato histórico. Mais tarde foi que os batistas começaram a refletir sobre a forma do batismo. A primeira coisa que os batistas fizeram nos seus primórdios quanto ao batismo foi discutir quanto ao candidato do batismo. Quem é que deveria se batizar? Quem estaria apto a se batizar? Depois, mais tarde, lembre-se, o mundo estava em reflexão. A reforma havia acabado de acontecer. Então as reflexões estavam em aberto ainda. E os batistas primeiro trabalharam a questão do candidato. Quem que pode se batizar? Depois
a forma de batismo e mais tarde foi adotado então a forma imersionista, que é através da imersão. Mas aqui nós temos uma semelhança com os anabatistas, mas as diferenças são grandes. Veja o que diz os anabatistas acerca da interpretação das escrituras. Os anabatistas, eles criam na interpretação da escritura numa forma de imitação estrita. O que é a imitação estrita? A imitação estrita é aquela que cada pessoa viverá apenas de passagens diretas das escrituras. Deve-se observar palavra por palavra da escritura, caso contrário, não temos o direito a ela. Tá? Então não tem espaço para princípios, não tem espaço para um olhar sistemático da Bíblia. Isso certamente levou os anabatistas ao movimento um tanto quanto legalista. Ou seja, você interpretar a Bíblia, seguir a Bíblia ipsis lipsis, né? Palavra por palavra. Então é óbvio que em muitos casos nós não conseguimos interpretar a Bíblia, não devemos seguir a Bíblia dessa forma. Nós devemos extrair dessa história, principalmente dos livros históricos, os seus princípios. Então, quando nós olhamos para o movimento anabatista, nós devemos concordar sim que há algumas similaridades também com relação ao governo da igreja, por exemplo, mas no geral nós percebemos que os batistas não têm semelhança teológica com os anabatistas. E isso fica evidente para nós que os anabatistas não são os pais dos batistas. Até se você olhar, por exemplo, a primeira confissão de fé batista, que está nesse livreto aqui que o pastor David imprimiu para todos nós, não sei se você consegue ver aí, a Confissão de Fé Batista de 1644. Essa foi a primeira confissão de fé batista que nós temos conhecimento, né? Que chegou até nós. A primeira confissão de fé batista de 1644. Essa confissão ela foi escrita para quê? Para mostrar ao mundo quem eram os batistas. Porque os batistas estavam sendo acusados de muitas coisas. E uma das coisas que os batistas eram acusados, entre outras, como por exemplo, os batistas eram acusados de crer no livre-arbítrio, acreditar na perda da salvação. Os batistas eram acusados, por exemplo, de ao levar os candidatos ao batismo no rio, eles eram acusados de realizar atos sexuais nesse batismo, então todos se batizavam pelados ali e as mulheres ficavam grávidas. Então os batistas receberam muitas acusações e eles escrevem então essa confissão de fé para responder ao mundo. Olha, é isso aqui que nós cremos. O que nós pensamos está aqui, né? Nós não temos nada a ver com esse povo aí, nós não somos anabatistas, não somos anárquicos como esses. Por quê? Naqueles dias, na Inglaterra, os batistas, lembre-se, eles nasceram na Inglaterra. Na Inglaterra, as pessoas começaram a panfletar umas mensagens do tipo: tomem cuidado com esses batistas. Olha o que eles fizeram na Alemanha, em Münster, que foi aquela revolução que eu mencionei aos irmãos. Só que os batistas não têm nada a ver com os anabatistas. Então, eles sentam e escrevem a sua confissão. E eu vou ler um pedaço da introdução dessa confissão, só para você ter noção do propósito, de um dos propósitos dos batistas ao escrever a Confissão de Fé de Londres de 1644, a nossa primeira confissão. A Confissão de Fé de 7 congregações ou igrejas de Cristo em Londres, que são comumente, embora injustamente, chamadas de anabatistas. Olha só, comumente, porém, injustamente chamadas de anabatistas. Publicada pela vindicação da verdade e a informação dos ignorantes. A ideia é que eles estão produzindo esse material para corrigir a mente dos ignorantes com relação a isso. Semelhantemente, para a remoção daquelas calúnias que são com frequência, tanto no púlpito e por impresso, lançadas injustamente sobre elas, impressa em Londres no ano de 1646. Então percebe que os próprios batistas, na sua confissão, eles escreveram ela para mostrar: olha, não temos nada a ver com o anabatista, eles são um povo distinto de nós. A única coisa que temos em semelhança é o nosso nome. Então não nos confunda com essa raça, não nos confunda com esse povo anárquico. O que nós cremos está aqui, a nossa teologia, a nossa doutrina está aqui. Então essa primeira confissão de fé,
ela serviu para isso. Então, logo de cara, nós rejeitamos essa ideia de que os batistas são filhos dos anabatistas. Mas no nosso próximo slide, nós vamos ver uma próxima teoria. É a teoria da sucessão histórica, ou sucessionismo, que como é popularmente conhecido. Essa teoria, acerca da origem dos batistas, ainda hoje é popular entre algumas pessoas no meio batista. Mas quando você investiga essa teoria à luz da história, você descobre claramente que não tem nada a ver também, tá? Que é apenas um mito. O que defende essa teoria do sucessionismo? Essa teoria do sucessionismo apresenta a ideia, preste atenção à ideia, a ideia de que os batistas são filhos de quem? De João Batista, é isso mesmo, né? Nós somos descendentes direto do João Batista, aquele que batizou Jesus. Esta teoria foi popularmente conhecida através de um livrinho escrito por J. M. Carroll chamado O Rastro de Sangue, e ali procura-se então, nesse livretinho, traçar a linhagem genealógica dos batistas ao longo dos 2000 anos de história até chegar em João Batista. E para isso, você tem que forçar muito a história para que isso se encaixe. Eles tiveram que colocar, por exemplo, os montanistas, que são hereges, foram considerados hereges lá no final do segundo século, dentro dessa linhagem genealógica. Por quê? A ideia é provar ao longo da história que os batistas sempre estiveram presentes ali. E isso, evidentemente, não tem prova nenhuma histórica. É só fruto da imaginação apaixonada de alguns batistas, né? Essa teoria é conhecida como JJJ, né? Por causa das iniciais Jerusalém, Jordão e João, né? Daqui vieram os batistas. O que é interessante se pensar é que se você levar essa consideração a fundo, você chegará à conclusão de que Jesus era batista, né? Então, desculpa aí os irmãos presbiterianos, congregacionais e demais, mas nosso Senhor Jesus era batista. A primeira igreja fundada por Jesus foi a igreja batista. É evidente que isso é só fruto de um pensamento romântico da história dos batistas, que não encontra nenhum respaldo histórico. Quando nós falamos em batista, depois eu vou falar disso com mais propriedade, mas só para mostrar que os fundadores dos primórdios dos batistas aqui, quando nós falamos dos batistas, nós dividimos ele em duas categorias, em duas classes: os batistas gerais, que são os batistas arminianos, mais arminianos, e os batistas particulares, que são os batistas de tradição calvinista. Então, a história dos batistas, ela começa com essa divisão, né? Não é bem uma divisão, porque eles não começaram junto e se dividiram, mas começaram paralelo uns aos outros. Mas os batistas gerais, eles têm início, historicamente, através de John Smith, e logo em seguida com Thomas Helwys já na Inglaterra, tá? Quando nós olhamos para Thomas Helwys, né? Thomas Helwys era um amigo íntimo de John Smith. Os dois começaram o trabalho junto na Inglaterra. A Inglaterra sofreu uma forte perseguição e os dois foram para Holanda, né, que gozava de liberdade religiosa, né, mas eles ficaram um tempo ali, brigaram, e depois Thomas Helwys segue com os batistas já na Inglaterra. Então nós temos esses dois personagens aqui, John Smith e Thomas Helwys. Depois nós vamos falar deles com mais propriedade, mas eles são os pais dos chamados batistas gerais. Veja o que eles falaram a respeito dessa tal sucessão apostólica. John Smith disse o seguinte: como podemos ver no seu escrito, ele diz o seguinte, abre aspas: nego toda sucessão, exceto a da verdade, e não existe continuismo na igreja visível, toda a sucessão vem dos céus. Então John Smith, que é o pai dos batistas gerais, ele nega essa ideia de sucessão, de que João Batista é o pai dos batistas, tá? Thomas Helwys, depois também, mais tarde, ele fala sobre isso. Ele diz, abre aspas: nenhum homem nunca será capaz de provar isso, seja isso lançado fora, uma vez que não provém da palavra de Deus, que ele ou eles foram os primeiros, fecha aspas. Então os batistas gerais negam a origem em João Batista, e depois nós temos John Spielberg, que foi um pastor do batista particular, dizendo o seguinte, abre aspas:
Não existe sucessão no Novo Testamento, mas sim o que vem espiritualmente pela fé e pela palavra de Deus. Essa última citação nos fornece exatamente o pensamento dos batistas particulares, tá? Então fica-nos evidente que os seus fundadores, tanto batistas gerais quanto particulares, também negavam a ideia do sucessionismo. Então, logo de cara, nós rejeitamos essas duas hipóteses que nós vimos aqui. Nós não somos filhos dos anabatistas, então pode tirar isso da sua cabeça, rejeite isso, não tem nenhuma prova histórica disso. Aliás, as provas que temos provam ao contrário isso. E também nós não somos descendentes de João Batista. Então esse pensamento romântico aí deve ser rejeitado por não encontrar nenhum respaldo histórico. Bom, de onde vieram os batistas então? Surgiram de onde? Onde nós devemos dar o nosso foco na história? Em primeiro lugar, no próximo slide, você vai ver que nós devemos dar o nosso foco na Reforma Protestante. Porque se não fosse a Reforma Protestante no século XVI com o monge Martinho Lutero, não existiria igreja presbiteriana, congregacional, batista e nenhuma outra igreja, nem anabatista, ninguém. Não existiria absolutamente nada. Por quê? Porque até nós chegarmos em Martinho Lutero, nós percebemos que a igreja vivia cativa ao catolicismo romano, proibida de acessar os escritos sagrados, só o clero tinha acesso, o povo não podia ler, a missa era em latim, então o povo vivia numa penumbra espiritual, numa ignorância acadêmica, ninguém tinha condições de aprender, de questionar, porque não tinha acesso. Quando Martinho Lutero começa a Reforma Protestante, uma das primeiras coisas que ele faz é exatamente a tradução da Bíblia, ou seja, coloca a Bíblia agora na mão do povo novamente, para que o povo tenha condições de investigar, averiguar aquilo que está sendo ensinado. Então, se nós devemos agradecer a alguém, pela história dos batistas, assim também deve ser os presbiterianos, os congregacionais, nós devemos agradecer a Deus pela reforma protestante que aconteceu no século XVI. Então, se você quer começar a pontuar a origem dos batistas, lembre-se, o embrião dos batistas, congregacionais, presbiterianos se encontra exatamente no século XVI, lá com Martinho Lutero, depois daquela façanha em afixar as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Então, uma gratidão ao que Deus fez através da reforma. Por causa disso é que nós nascemos. Então, o contexto embrionário dos batistas, assim como das demais denominações, se encontra lá na reforma. Então, nós já temos um ponto histórico. Então, qualquer ideia que surja que os batistas existem antes disso aqui, rejeite. Tá? Qualquer ideia que apresente a você dos batistas existente antes da Reforma Protestante, você já pode logo de cara rejeitar. Mas nós devemos dar uma ênfase um pouquinho maior. Aqui nós temos apenas o embrião sendo fecundado, mas o nascimento dos batistas se deu onde? E aí nós temos no nosso próximo slide. Os batistas nascem na Inglaterra. Então toda a história batista é própria da Inglaterra. É isso aqui que você precisa ter em mente. O que acontece? No século XVI, 1517, foi quando Lutero afixou as 95 teses, ou seja, logo no comecinho do século XVI, nós vamos perceber que depois da publicação, pela invenção da imprensa, a Bíblia foi traduzida e impressa, foi o primeiro livro impresso na história, então a Bíblia foi distribuída e isso se espalhou por outras regiões. Quando nós falamos de Europa, deve-se lembrar que os países da Europa são próximos uns dos outros. E isso facilitou com que a fé protestante reformada chegasse até outras nações próximas ali, ou pelo menos que fazem parte da Europa. E essa fé protestante reformada chegou também na Inglaterra. Só que para nós entendermos a origem dos batistas, é importante entendermos um pouquinho da história das coroas que ascenderam ao trono, os reis, os governantes, ou até mesmo as rainhas que assentaram ao trono da Inglaterra. Por isso nós precisamos estudar um pouquinho da história desses reis que foram trazendo problemas para os protestantes, e isso fez com que os batistas nascessem. Se não fossem esses problemas pontuais,
da coroa da Inglaterra, nós não teríamos também os batistas. Bom, a Inglaterra ela foi sem dúvida um país inovador, tanto na política quanto na religião. E isso nós podemos perceber através dos reis que sentaram ao trono. Então eu vou separar o contexto histórico a partir de 1509, a reforma protestante foi em 1517, mas em 1509 a Inglaterra era governada por Henrique VIII. De 1509 a 1547, Henrique VIII ele governou sobre a Inglaterra. A Inglaterra era um país católico, tá? Ela era um país oficialmente católico romano. Henrique VIII ele era um católico romano, mas ele estava com alguns problemas ali de relacionamento com algumas questões relacionadas ao recasamento. Henrique VIII, ele queria casar novamente, porque a sua esposa não lhe dava herdeiro e ele queria ter um herdeiro, então ele queria casar com outra, mas a Igreja Católica proibiu isso, não aceitou isso. O que Henrique VIII fez? Ele exclui a Igreja Católica, né? A religião como religião oficial do Império e estabelece o protestantismo como a religião oficial. Isso porque ele era protestante? Não, porque ele queria casar novamente. E a Igreja Católica não aceitou isso, então ele, dando o pulo do gato aqui, malandramente, ele estabelece a Igreja Protestante como a igreja oficial, se aproxima dos protestantes. Só que é um problema. Os protestantes também não aceitariam o recasamento dele. Ele encontraria os mesmos problemas. Aí é que está o pulo do gato do Henrique VIII, malandrão. Henrique VIII, em 1534, ele promulgou o ato de supremacia. Sabe o que é isso? Com esse decreto, ele se estabelece como sendo o cabeça da igreja da Inglaterra. Tá? Então é ele quem escolhe os bispos, é ele quem tira os bispos, é ele quem dita as regras, o que é certo, o que é errado dentro da igreja. É uma espécie de papa dentro da igreja protestante. Então ele, nesse ato de malandragem, ele promulga esse ato de supremacia, se colocando como cabeça da igreja da Inglaterra, e ele faz com que a igreja protestante agora seja uma igreja estatal. Uma igreja que está debaixo do Estado. O Estado define o que a igreja deve crer, né? Bem parecido com o que o comunismo tenta fazer. Mas ele não é eterno, ele morreu. E Eduardo VI chega ao trono em 1547, depois da morte de Henrique VIII. Embora Eduardo VI fosse uma criança ainda, ele assumiu por curiosidade, ele assumiu o trono com 12 anos de idade. Imagine só, uma criança com 12 anos de idade assumiu o trono, mas ele morreu, infelizmente, de forma prematura aos 16 anos. Ele teve um governo um tanto quanto curto, apenas nem chegando a 4 anos de governo, mas ele moveu toda a Inglaterra rumo ao protestantismo. Por quê? Porque ele havia sido tutoriado por protestantes. Então protestantes cuidaram dele e ele professava uma fé protestante, e isso fez com que os protestantes ganhassem espaço dentro da Inglaterra. Então eles cresceram, mas a sua morte trouxe grandes confusões, grandes lutas por causa do trono. A família York começou a brigar com a família Tudor, e por fim a família Tudor vence, e Maria I, ou Mary I, assume o trono em 1553. Durante seu reinado de 5 anos, o que ela faz? Ela restaura novamente o catolicismo, abolindo os protestantes da Inglaterra sistematicamente, através de perseguições. Essa Maria I, ela chegou a queimar 270 protestantes em estacas, em praça pública, perseguindo pastores, lançando pastores na cadeia. E esse ato, e entre outros atos dessa Maria, lhe renderam o famoso apelido de Maria Sanguinária. Então a coisa não estava fácil na Inglaterra para os protestantes. Henrique VIII promulga aquele decreto em que ele se estabelece como cabeça da igreja, e isso evidentemente chateou muito os protestantes. Logo em seguida temos 3 anos e meio ali de bonança com Eduardo VI, trazendo o protestantismo à tona novamente, mas ele morre e sobe agora Maria I, ou Mary I, a Maria Sanguinária, e começa a perseguir os protestantes, matando eles. Eles tiveram que fugir, sair dali.
Mas ela morre e Elizabeth I, ou Isabel I, né? Então vai depender do livro de história que você está lendo, vai trazer essas duas nomenclaturas, é a mesma pessoa, tá? Elizabeth I e Isabel Tudor, é a mesma pessoa, era filha do Henrique VIII, acaba sucedendo Maria Sanguinária, e governou de 1559 a 1603. Então nós já estamos entrando já no século XVII, que é aqui que os batistas começam a surgir, tá? Então ela teve um governo um tanto quanto longo. Embora a Elizabeth fosse católica, ela era meio politicona e ela não queria divisões dentro do seu reinado, porque se ela favorecesse os católicos, os protestantes poderiam ficar chateados e trazer alguns problemas. Se ela se definisse como protestante, os católicos poderiam ficar chateados. Então ela tem uma jogada política e aí ela estabelece um tratado religioso chamado elisabetano, né? Estabelecimento religioso elisabetano. Esse ato era trazendo a ideia de que os protestantes e os católicos estariam em paz. Ela estava tentando prover um acordo de paz entre protestantes e católicos, temendo o que havia acontecido no reinado de Maria Sanguinária. E aí a Inglaterra experimentou um pouco de paz religiosa, mas isso não durou muito tempo. Por quê? Porque a igreja continuou sendo católica. Tá? A igreja anglicana, ela continuava na prática sendo uma igreja católica, e isso fez com que um grupo seleto de pessoas começasse a clamar por uma purificação. Então um grupo começou a exigir uma purificação de dentro para fora da igreja, a exigir que o governo da igreja não fosse estatal, mas um governo próprio da igreja, que viesse de baixo para cima e não de cima para baixo, que mais tarde acabou sendo conhecido como governo congregacional. Mas esse grupo de pessoas começaram a clamar, a gritar por purificação, e esse grupo ficou conhecido como os puritanos, que é o que você vai ver no próximo slide. Então, se você quer traçar a história dos batistas, primeiro vá à Reforma, vá à Inglaterra e depois vá aos puritanos. Então, os batistas são descendentes dos puritanos. Os puritanos foram assim chamados de forma pejorativa, tá? Não é um elogio, naquela época não era um elogio, as pessoas estavam caçoando deles, por isso chamavam eles de puritanos, né? Há um tempo atrás, muito tempo atrás, uns 5 anos atrás, estava na internet debatendo uma vez aí com uma pessoa, e em um determinado momento ela tentou me ofender, ela falou assim, você é puritano, né? Na verdade ela estava me elogiando, mal sabia ela. Mas naqueles dias, esse foi um apelido pejorativo que foi dado a eles, mas ficou, né? Pegou e até hoje nós os conhecemos assim. Mas infelizmente, hoje, muitas pessoas não têm o conhecimento acerca dos puritanos. As pessoas pensam que os puritanos eram velhos, rabugentos, que estavam ali só para estragar, para jogar a nossa felicidade no lixo. Mas isso não é verdade. Se você quer uma definição de quem eram os puritanos se definiam como pregadores do evangelho acima de qualquer coisa. É isso que eles se definiam. Somos pregadores do evangelho, depois somos qualquer outra coisa que você quiser dar nome aí, tá bom? Então eles não mediram esforços na tentativa de reformar o mundo através da igreja. Essa era a ênfase dos puritanos. Então, os puritanos começaram a surgir a partir de Bishop Hooker e Thomas Cartwright. Esses foram os primeiros puritanos que começaram a reivindicar uma igreja pura. Entretanto, a rainha da Inglaterra não estava disposta a se sujeitar aos pensamentos dos puritanos. E aí o que ela faz? Ela começa a forçar a conformidade religiosa. Então ela faz um documento de conformidade, dizendo que todos devem se conformar ao que a igreja anglicana ensina, ou seja, mantendo o catolicismo do jeito que ele é. Tá? E aí disso surgiu mais 2 grupos, que são os conformistas e os não conformistas. Os que permaneceram debaixo do reinado dessa rainha, se conformando ao que a igreja ensinava naquele tempo, eram chamados de os conformistas, aqueles que não aceitavam eram chamados de não conformistas ou separatistas, porque queriam uma separação da igreja do Estado.
Eles acreditavam que cada um deveria governar na sua esfera e que não deveriam estar misturados. Então, portanto, uma separação. Tá? E aí houve um cisma dentro da própria igreja. Alguns puritanos permaneceram conformistas, ou seja, permaneceram debaixo da rainha, né, da coroa, se sujeitando ao catolicismo. Não os entendam de maneira ruim, né? Eles ficaram na esperança de ter força, de crescer ali para restaurar a igreja. Então eles estavam ali para tentar mudar a igreja, mas eles não conseguiram. E foi exatamente nessa época do conformismo e não conformismo, porque aqueles que não se conformavam eram perseguidos. Aí vale lembrar que um dos perseguidos nessas épocas aqui da monarquia inglesa, um desses aqui é aquele famoso escritor que escreveu o livro do Peregrino, John Bunyan, né? Foi preso também, na cadeia ele escreveu O Peregrino por causa de perseguições que aconteceram contra os protestantes na Inglaterra, tá? E nessa época, foi exatamente nessa época que John Smith sai daqui, vai para a Holanda, e lá na Holanda tem contato com os anabatistas e acaba ali surgindo o que é conhecido historicamente como primeira igreja batista geral, tá? Logo em seguida nós temos o Tiago I assumindo, ou James I, como é popularmente conhecido. Ele assume em 1603, olha que nós já estamos no século 17, que a origem dos batistas vem logo em seguida, 3 anos depois nós temos a datação dos primeiros batistas. Então assume Tiago I, e isso faz com que brote uma esperança nos puritanos de uma reforma radical. Agora a coisa vai funcionar. Mas as exigências dos puritanos não foram aceitas, porque eles exigiam essa separação radical. E a lei da conformidade continuou sendo mantida por James I. E isso entristeceu demais, desanimou demais os puritanos com relação a isso, e muitos partiram para outras regiões fugindo. Tá? Para piorar a situação, esse Tiago aqui, ou James I, ele escreveu documentos para serem lidos durante o culto. E isso chateou demais os puritanos. Por exemplo, os puritanos eles tinham uma visão bem peculiar com relação ao dia do Senhor, domingo. No dia do Senhor, eles não praticavam nada. O dia do Senhor, eles usavam para atividades religiosas, de culto ao Senhor, culto em família. Então, tudo que os puritanos faziam no domingo era relacionado a culto ao Senhor. E os puritanos, por exemplo, não praticavam esportes aos domingos, não passeavam aos domingos. Eles se dedicavam exclusivamente ao Senhor, por entender que aquele era o dia do Senhor. Esse Tiago, James I, ele escreveu um documento, e nesse documento havia pontos que deveriam ser lidos no culto. Olha só o que um desses documentos dizia. Esse documento dizia o seguinte, que esporte como caça esportiva era permitida no dia do Senhor. Agora você imagine só o coração de um pastor puritano sendo obrigado a ler isso num culto. Então eles sofreram muito, né, por ter que ler isso. E eles liam porque eles eram obrigados, senão a cabeça deles ia rolar. E esses que eram conformistas, que ficaram ali na Inglaterra, eles tinham a esperança de se sujeitar a isso por um tempo, a fim de mais tarde conseguir colocar a verdadeira fé, e trazer assim uma restauração da igreja, uma purificação da igreja. Eles liam isso, mas logo em seguida eles citavam Êxodo capítulo 20. Mas, porém, lembra-te de consagrar o dia do Senhor. Tá? Então foi nessa época que surgiram os movimentos separatistas, e as igrejas batistas começam a surgir desse movimento separatista. Tá? Como eu disse, John Smith, ele é um separatista, ele se separou a ponto de até mesmo fugir para a Holanda, buscando asilo ali, já que na Holanda havia liberdade religiosa. Então já no próximo slide nós vamos perceber a origem dos batistas sendo traçada. Nós vimos que começa na Reforma, o embrião. O nascimento se dá na Inglaterra. Na Inglaterra nasce os puritanos. Dos puritanos nasce os não conformistas ou separatistas, e dos separatistas nascem os batistas. Agora nós temos já
a árvore genealógica, o cosectoron aqui dos batistas. Então, os separatistas, tá? Essa demanda das forças políticas e religiosas da Inglaterra por conformidade originou um grupo conhecido como separatistas, que são os puritanos que se separaram ou que não se conformaram. O princípio por detrás desse movimento era a separação entre igreja e Estado. Olha o que eles queriam. Primeira coisa, separação entre igreja e Estado, uma doutrina pura, ou seja, livre dos penduricalhos do catolicismo, uma doutrina pura, e também uma igreja livre de interesses políticos e uma reforma geral da igreja. Tá? Naquela época, como é que você se tornava um católico ou um protestante? Isso ia depender quem é que estava governando. Se o governo fosse um governo protestante, ao nascer você automaticamente era protestante. Se fosse católico, automaticamente você era católico. E isso não cheirava bem para os puritanos. Os separatistas eram um povo que levavam a Bíblia a sério e estavam determinados a entregar as suas próprias vidas, como aconteceu com muitos naquelas ocasiões, por causa dos seus ensinos, por causa do que eles queriam, por causa da sua política de purificação da igreja, separação, doutrina pura, livre de interesses políticos e uma reforma, uma limpeza geral da igreja. Bem, tivemos aí mais um probleminha técnico, tá? Tá me ouvindo, Eduardo? Faz um joinha aí. Eduardo, se estiver ouvindo, joia? Ok. Então nós estamos falando a respeito dos separatistas, né? Que são os puritanos que se separaram por não se conformar com o decreto de conformidade estabelecido por Tiago I. Então eles começam a lutar, né? Colocando até mesmo em risco a sua própria vida. E a gente viu que o Tiago I havia elaborado os documentos, então tinha até o livro de orações, que eram livros que determinavam a ordem do culto, como é que o culto deveria ser feito, e isso evidentemente que trouxe muita tristeza aos puritanos. Eles criam que a Bíblia não ensina essa hierarquia governamental da igreja, ou seja, regida de cima para baixo. Em vez disso, eles afirmavam o governo da igreja com alguma participação do povo, regida pelos níveis inferiores, que provavelmente você deve conhecer como congregacionalismo. Além disso, eles prezavam por uma liturgia simples que enfatizava o Deus Santo. Quando você olha o culto da igreja batista, as igrejas batistas reformadas, você vai perceber que a sua liturgia é simples. Esses puritanos separatistas, eles prezavam um culto simples, não rebuscado com vestimentas especiais. E por isso, quando você olha, por exemplo, um culto batista hoje reformado, né, você vai perceber que não há ornamentação para o pastor, ele não usa roupas especiais. Por quê? Porque os batistas originais que surgiram aqui do movimento separatista, eles prezavam por um culto simples que visava a glória de Deus, né? Enfatizasse o Deus Santo. Então eles não se preocupavam muito com essa questão de liturgia rebuscada, de paramentações, de roupas, dessa frescurada toda que a Igreja Católica tem em si. Então eles se separaram completamente dessa ideia, porque eles prezavam mais pela substância do que pela forma como a coisa era feita. E assim, esses separatistas, eles rejeitaram esse auxílio, eles desprezaram esse auxílio que o rei Tiago, auxílio entre aspas, que o rei Tiago estava impondo para a igreja através desses documentos que deveriam ser lidos no culto e até mesmo o livro de orações que também tinha que ser lido no culto. Eles rejeitavam cabalmente essa ideia, tá? E assim, desse movimento separatista ou esse movimento não conformista, nós temos aqui a origem dos batistas, tá? Então os batistas saem daqui, desse movimento. Então vamos lembrar, nós temos o embrião na reforma, nós não estamos lá ainda, não nascemos lá, mas estamos lá no embrião da reforma. Depois nós temos a Inglaterra, de onde nós nascemos. Então os batistas nascem na Inglaterra, os batistas nascem dos puritanos. Os puritanos se tornam não conformistas, a sua grande maioria. Então, muitos se conformaram, mas a grande maioria se tornou separatista, não conformista. E daqui desse movimento separatista, não conformista, puritano, nascem os batistas. Então nós temos aqui os nossos pais
Se você quer um documento aí, um RG, se você quer pôr no RG a sua origem como um batista, coloque que você é filho de um puritano separatista não conformista, descendendo da reforma protestante do século XVI. Porém, nós não vamos entrar aqui agora nisso, porque não vai dar tempo, mas só para a gente deixar preparado o cenário para a próxima aula, os batistas surgem como dois grupos distintos, como eu já mencionei brevemente. Nós temos os batistas gerais e os batistas particulares. Eu não vou falar nada deles aqui agora para vocês, porque nós já estamos com o tempo esgotado aqui e a história é um pouquinho longa, não vou ter condições de terminar, tá? Mas tenha em mente isso, os batistas nascem com dois grupos distintos, batistas gerais, que é com John Smith e Thomas Helwys, que são considerados os pais. Depois Spilberg é considerado o pai dos batistas particulares. Batistas gerais, né, só para que você entenda o porquê desse título. Batistas gerais porque eles criam uma expiação geral, né, uma expiação para todos. Tá caindo bastante aqui, né? Só mais 3 minutos e eu encerro, né, para a gente encerrar dentro do nosso horário aqui. Então os batistas eles já começam com uma linha paralela de nascimento, né? Dois grupos distintos, como eu já disse anteriormente, não houve um cisma, um racha, e como eu vou falar disso mais para frente, não vou tecer detalhes, mas muitos historiadores batistas até mesmo rejeitam a origem dos batistas a partir dos batistas gerais. Os batistas gerais são conhecidos assim por acreditar numa expiação geral, né? Uma expiação para todos. Eles acreditavam em muitos pontos muitos pontos que os arminianos defendem hoje. Então alguns até tentam fazer a conexão da igreja batista hoje arminiana com esses batistas aí, mas nós vamos perceber também que não há nenhuma conexão. Por quê? Porque esse grupo ele é extinto 100 anos depois do seu nascimento, e as razões será exposta na próxima oportunidade. Então no próximo encontro, eu espero que presencial, né, para não termos esses problemas de ficar caindo, nós vamos aprender então sobre os batistas gerais e os batistas particulares. E eu vou encerrar aqui para que vocês possam se preparar aí para o culto, né? Já vai começar o culto daqui a pouco, as pessoas devem estar chegando, então eu vou encerrar por aqui, agradecendo a Deus por essa aula e agradecendo a Deus por poder falar com vocês, ainda que seja dessa forma aqui, tá bom? Então eu peço aí que alguém tome a frente e encerre aí com uma oração, e vocês ficam aí pro culto e eu vou ficar por aqui isolado por enquanto, tá? Deus abençoe a todos e tenha todos